Fala galera, beleza? Nosso papo reto hoje sobre coluna vertebral vai ser sobre hérnia de disco na coluna dorsal. Você já pegou algum paciente com hérnia de disco na coluna dorsal? Isso é comum? Ou você pega hérnia de disco mais em coluna lombar e em coluna cervical? Olha só, esse aqui é o nosso papo reto hoje sobre coluna dorsal, hérnia de disco. E aqui vamos agora já para o nosso primeiro slide. Que nosso primeiro slide, eu já começo aqui com a ressonância magnética. Olha só aqui essa ressonância, de onde foi que ela foi tirada. Foi tirada desse site aqui abaixo, não é minha, não é de um paciente meu. Então essa imagem estava na internet e eu achei muito legal essa imagem, muito bonita. Você pode pesquisar esse site que está lá, muito legal. E eu trouxe essa imagem porque, muito embora a gente muitas vezes não tem muitos pacientes com hérnia de disco na coluna dorsal, mas existe sim hérnia de disco na coluna dorsal. Veja só, aqui tu está observando, vamos ver aqui na imagem. Aqui primeiro você observa aqui a cifose dorsal, aqui você observa alguns órgãos na caixa torácica, e entre essa vértebra e essa você observa aqui ó, uma grande, gigantesca mesmo hérnia de disco na coluna dorsal. Mas vou voltar à pergunta, você aí já teve hérnia de disco já teve algum paciente com hérnia de disco na região dorsal? Eu trabalho com coluna há muitos anos. Na data de hoje desse vídeo aqui que está sendo gravado, eu trabalho com coluna, eu sou formado há 17 anos e comecei a estudar coluna vertebral a partir do segundo semestre da minha faculdade. Então vamos contar aí 4 anos, 5 anos de faculdade, mais 17 anos. Então vamos dizer que eu já estudo coluna vertebral há mais ou menos uns 20 anos. E como profissional formado, trabalho diretamente com coluna vertebral, ensino coluna vertebral para os meus alunos, viajo esse país inteiro, atendo paciente todo dia sobre coluna vertebral. E eu tive pouquíssimos pacientes que tiveram hérnia de disco na coluna dorsal. Mas quando eu digo pouquíssimos, é pouquíssimos assim, ó, contando nessa mão aqui, pouquíssimos pacientes mesmo. Eu tinha um profissional que trabalhava aqui na minha clínica, aqui no Instituto de Tratamento da Dor, que esse profissional às vezes chegou para mim assim, Góes, eu tô com uma paciente agora que essa paciente ela tem 7 hérnias de disco na coluna dorsal. Eu fiquei pirado porque, caraca, 7 hérnias de disco na coluna dorsal é algo extremamente raro, Infelizmente eu não consegui fazer a imagem desse paciente para trazer aqui, mostrar para vocês aqui a ressonância magnética desse paciente. Mas realmente ele tinha 7 hérnias de disco na coluna dorsal. Agora, você já parou para se perguntar por qual motivo o paciente geralmente ele não tem hérnia de disco na coluna dorsal? Vamos voltar para onde? Vamos voltar para a anatomia. Eu vou justificar para você agora por qual motivo é raríssimo você ter um paciente com hérnia de disco na coluna dorsal. Então, para isso, quero mostrar para você agora esse próximo slide. Nesse próximo slide, entendendo a anatomia, todas as imagens que estão aqui ó, nesse vídeo aqui, com exceção dessa primeira de ressonância magnética, que é naquele site que vocês viram lá. Mas todas as imagens que vocês vão ver aqui é do meu Atlas de Anatomia Clínica Musculoesquelético. Se você ainda não adquiriu, entre em contato comigo que eu tenho certeza absoluta que você vai amar. Fechado? Então, essa primeira imagem aqui, entendendo a anatomia, eu quero mostrar para você aqui a caixa torácica. Então, nessa caixa torácica, você observa aqui, ó, de forma muito simples, que você vê aqui o externo, esse externo aqui com manúbrio, com corpo do externo, apêndice tifoide. Aqui você tem ó, todas as articulações costo-externais entre a costela e entre o externo, que é uma articulação que é uma sindesmose, que é uma sincondrose. Sindesmose é uma articulação fibrosa, é uma sincondrose, uma articulação formada somente de cartilagem hialina, e você tem 12 costelas de um lado, mais 12 costelas do outro, mais 2 são flutuantes, estão lá embaixo, não vão interferir muito, mas você tem 10 costelas
7 verdadeiras e 3 falsas, que elas vão se conectar lá na frente com o externo. Fechado? Não esqueça essa informação. Essa informação é muito importante para você entender porque que é muito raro ter hérnia de disco na coluna dorsal. Bom, primeiro motivo, você tem ali 10 costelas do lado direito, 10 costelas do lado esquerdo que estão amarrando lá na frente lá com a caixa torácica. Bom, esse vídeo não é para a gente destrinchar, galera, aqui osso por osso, costela por costela, não é esse o objetivo, tá? Estão só dando aqui uma breve passeada aqui pela anatomia para você entender a parte cinética, funcional, morfológica, clínica, porque aqui não tem tanta hérnia de disco na coluna dorsal. Bom, essa segunda imagem que eu quero mostrar para você é essa imagem aqui, numa vista posterior. Então, nessa vista aqui posterior, você observa aqui todas as vértebras dorsais ou torácicas, que é um conjunto de 12 vértebras, de T1 até T12, que aqui você também observa essas vértebras conectadas aqui, com as costelas. Bom, depois dessa imagem, eu quero mostrar para você, no final desse vídeo, tenho certeza absoluta que jamais, de forma definitiva, você vai ter mais dúvidas, porque que geralmente a gente não tem hérnia de disco na região dorsal. Bom, quer dizer, não que não tenha, mas que é difícil. Essa outra imagem aqui, eu quero mostrar em perfil, já numa vista lateral, todo o arcabouço costal, essa costela saindo lá de trás, você observa aqui ela saindo lá de trás, aqui das vértebras e indo aqui com uma cinta se amarrar junto com o externo que está lá na frente. Então aqui você tem todas as vértebras que estão aqui ancoradas, estão fixadas, estão sustentadas, tá ok? Aqui por essas vértebras, por essas costelas que se amarram lá na frente com o externo. Bom, e aqui, para a gente finalizar essa revisão, essa breve revisão anatômica, se você quer se aprofundar mais na anatomia, vá lá para os nossos cursos online de anatomia clínica, nosso curso avançado, ou então você adquira aqui o nosso Atlas, fechado? Mas para a gente terminar, eu quero mostrar para vocês essa imagem. Olha que imagem linda! Essa imagem, você observa aqui, a costela se agarrando, se fixando aqui na vértebra e indo lá na frente aqui, aqui você tem a sincondrose indo lá na frente aqui se agarrar com o externo. Então aqui você tem externo, aqui você tem cartilagem alina, aqui você tem uma costela, aqui você tem essa articulação aqui, uma articulação costo-transversa, entre costela e processo transverso, e essa outra articulação é a articulação costo-corpórea, a costela se agarrando, se amarrando com o corpo da vértebra. Então veja bem, lá na frente você tem uma sincondrose que é muito firme, e aqui atrás, olha que outra imagem essa que eu quero te mostrar. Você tem ligamentos fortíssimos aqui que está conectando essa costela aqui no processo transverso. Olha aqui, olha aqui, essa imagem bem aqui que você vê, tá certo? Que essa costela, ela exerce um papel muito importante para fixar essas vértebras dorsais. Bom, então, o primeiro motivo mesmo, tá? Porque a gente pouco tem pacientes com hérnia de disco na região dorsal, é porque essa região ela é um pouco hipomóvel, não tem tanta mobilidade. Segundo motivo, não tem tanta mobilidade porque você tem as costelas agarrando, tanto lá atrás com as vértebras, como lá na frente no externo. Então esse é o primeiro motivo, primeiro e mais importante motivo, porque você tem um conjunto de costelas que estabilizam, tá? Olha só aqui, que fazem essa cinta estabilizando aqui as vértebras dorsais. O segundo motivo é por esse, eu vou voltar aqui a imagem para você perceber, o segundo motivo é esse, é que a cifose dorsal, ela já tem um espaço posterior que já é abertinho. Então isso aqui é uma curva fisiológica desde quando o bebê estava na barriga da mamãe e que esse espaço posterior ele já é desse jeito. Então não tem tanto motivo aí para o disco sair posteriormente.
Aí quando a gente for estudar, hein, vai ser em outro vídeo, não é esse, tá? Vocês já notaram que sempre eu digo assim, ah, isso vai ser no outro vídeo, isso vai ser no outro vídeo. Não é que esse vídeo tem pouca coisa, é porque a gente tem muito conteúdo e aí só tem duas formas de você realmente acompanhar tudo. Ou você pega meu canal aqui do YouTube ou do Instagram e você assiste ele todo para acompanhar, mas está tudo despedaçado, tem uma coisa no canto, outra coisa no outro. Ou você adquire nosso curso de anatomia clínica avançado, ou então você adquire nosso Atlas. Mas realmente é porque é muito conteúdo e não tem como nesses vídeos curtinhos, tá, a gente fazer tudo, claro. Então a gente vai soltando aos pouquinhos, mas fica ligado, se tem dúvida, manda mensagem para mim que eu tiro sua dúvida. Então veja bem, em outro vídeo a gente vai falar sobre as lordoses, lordose cervical e lordose lombar e por qual motivo se tem hérnia de disco mais nas lordoses. Enfim, isso é outro vídeo. Mas nesse eu quero que você entenda que há uma situação de cifose já não favorece a saída do disco. Porque desde sempre o disco já está acostumado, como você está vendo aqui. Fechado? E segundo motivo, aliás, o primeiro e mais importante é pela amarração das costelas, por essa imagem bem aqui que você vê, costelas amarradas fazendo um arco e estabilizando a coluna dorsal, e o segundo porque realmente já existe uma cifose dorsal e que aí já é o disco já acostumado com isso. Beleza? Então assim, esse é o motivo, esses são os motivos porque geralmente não se tem hérnia de disco na região dorsal. Agora veja só, eu trouxe outro slide para você e quero que você acompanhe esse outro slide, que você entenda quando existe hérnia de disco na coluna dorsal. Então vamos lá, pergunta é a seguinte: e quando tem hérnia de disco na coluna dorsal? Quais são os motivos? O primeiro motivo, e o mais salutar, é esse que eu vou passar aqui para você agora. Ó. Esse daí é o mais importante, esse daqui, trauma direto. Então, geralmente você tem uma hérnia de disco na região dorsal, quando tem, ó, pá, ó, bateu, tem um trauma direto. Geralmente não, quase que sempre, essa vértebra ela fez um deslizamentozinho, um deslizamento anterior. Claro, você não vai conseguir ter uma pancada, um trauma na região torácica anterior, para chegar lá na vértebra e fazer uma listese. Galera, pelo amor de Deus, já estourou tudo aqui na frente, então o cara já morreu, tá? Esquece. Então esse trauma é posterior. Então quando tem ali um trauma posterior na região dorsal, essa vértebra ela dá uma sacadazinha e quando ela dá essa sacada, tá certo? Esse disco ele tende a sair. Aí o canal medular ele sofre por dois motivos. Primeiro motivo, porque a vértebra deslizou, e segundo motivo, porque o disco saiu. Fechado? Mas lá vai eu de novo, vai ser no próximo vídeo. Espondilolistese é outro vídeo, não fica longe da gente, tá? Então esse é o primeiro motivo porque que você tem aqui, ó, uma hérnia de disco na região dorsal. O segundo motivo, tá? Olha só, tô com um passadorzinho aqui que é para facilitar aqui a minha vida aqui nos slides. O segundo motivo é esse, ó, variação anatômica. Então, se você tem uma variação anatômica, se você tem uma variação facetária, se a faceta articular da região dorsal ela tem alguma alteraçãozinha morfológica, ela já favorece essa vértebra sair, tá certo? Você tem um deslizamento vertebral e esse deslizamento vertebral pode promover também o hérnia de disco. Fechado? Alterações facetárias, idade também. Caraca, esqueci de colocar aqui, eu tenho certeza não coloquei aqui nessa lista a idade, mas já que eu lembrei, eu estou acrescentando agora. Imagina que por Wi-Fi entrou aqui agora, você finge que viu, mas não vai ver, tá? A idade. Então, de acordo também com a idade, você vai começando a ter deformações anatômicas, estruturais, deformação ali de disco, deformação de vértebra, compressão. Então, a idade também, tá certo? Show, lembrei agora, falei. Outro motivo é aqui a má postura. Então, gente, olha, eu trabalho com coluna vertebral, eu trabalho oficialmente há 17 anos, porque eu tenho 17 anos de formado. Nessa data que você está vendo no vídeo agora, que é 2019, eu tenho 17 anos de formado, mas já estudo coluna desde o segundo semestre de faculdade. Então, olha só,
Essas alterações posturais realmente é grande culpa de uma série de alterações que a gente tem na postura, com dor de coluna, mesmo esquecendo coluna, mas joelho, quadril, tornozelo, enfim, ombro. Essas alterações posturais aqui, essa má postura é muito importante. Também pode ser um efeito causal de uma hernia de disco a nível dorsal. Fechado? Bom, aqui você tem também inclinação de tronco com giro. Então, se o paciente ele inclina muito o tronco, tá certo? E ele inclina e roda, tá? Também ele favorece ao aparecimento de uma hernia de disco dorsal. Aí eu lembro muito bem do meu mestrado, que o meu mestrado foi estudando dor de coluna e alterações posturais em dentistas. Então, se você que está do outro lado é dentista, cara, senhora, corre para o teu fisioterapeuta. Você sabe por quê? Porque o dentista trabalha o dia todo numa flexão de tronco, numa lateroflexão e girando aqui o tronco. Isso aqui está favorecendo a hernia de disco, tá? Então, corre para o fisioterapeuta, porque a odontologia é fantástica, muito legal, mas ela às vezes não, ela é muito insalubre para a postura. Depois eu faço uma live, eu faço um vídeo falando só sobre alteração postural e dor na coluna vertebral em dentista, beleza? E para a gente finalizar aqui, a gente tem aqui movimentos repetitivos do cotidiano. Então, se você tem uma atividade laboral que você trabalha muito na repetição e principalmente essa repetição foi flexão de tronco com lateroflexão e rotação, você também favorece a uma hernia de disco, beleza? Muito bem, estamos chegando aqui no final e quero finalizar com esse slide te oferecendo mais conteúdo. Se você quer mais conteúdo, adquire aqui o nosso Atlas Clínico de Anatomia Musculoesquelética. Góis, como é que eu faço para adquirir esse Atlas? Vai aqui embaixo nesse WhatsApp aqui e manda mensagem. Góis, eu quero o Atlas Clínico de Anatomia Musculoesquelética e eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Porque nós temos todos os músculos do corpo humano desenhados em separado. E nesse Atlas a gente juntou a parte clínica com a parte cinética funcional, com exame de imagem, com todos os músculos desenhados em separado, conectando uma coisa a outra, com ressonância magnética, com raio-x, com termografia cinética funcional e com todo o compartimento teórico linkando uma coisa a outra. Não é só aquele Atlas e desenhozinho com setinha, não. Você vai se surpreender, tá ok? Então manda aqui uma mensagem para o nosso WhatsApp, entre em contato com a gente, manda um e-mail, manda uma mensagem para a gente dizendo assim, Góis, eu quero o Atlas, tá? Você também pode mandar mensagem se você quiser levar o nosso curso de coluna vertebral para a tua cidade. Então entre em contato, Góis, a gente não só te quer aqui pela internet, a gente quer você aqui na nossa cidade, ministrando um curso de coluna vertebral para fisioterapeutas, e eu vou ter o maior prazer de estar aí com você. E se você realmente não acha que isso é viável, adquire nosso curso online. Fechado? Grande abraço, esse era o nosso papo reto hoje sobre coluna vertebral e até o próximo vídeo. Fechando aqui esse vídeo. Pá!